Então, tá? E lembrar que esta edição ficará gravada no YouTube, no canal do YouTube, tá? Então estamos em direto também, tá? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Tu és bom em todo o tempo e é com alegria que nós adentramos, Senhor, neste lugar de ensino, de oração, neste lugar, ó Pai, de devoção a Ti, Senhor, que começa já desde cedo, ó Pai, e glorificamos o Teu maravilhoso nome porque Tu és santo. Sobre todas as coisas nos tens guardado, nos tens ensinado, nos tens atribuído, Senhor, coisas maravilhosíssimas. E é com alegria, Pai, que adentramos mais uma vez neste lugar, em formato de sala de aula, em formato de aula, Senhor, para receber de Ti a Tua palavra com entendimento, com interpretação, com a devida exegese, com, Senhor, a devida interpretação, e para isso, segundo também já nos foi ensinado nas aulas, nós devemos buscar, Senhor, a Tua face, pedir que seja o Teu Espírito a declarar e a falar aos nossos corações e a revelar-nos as Sagradas Escrituras. Hoje, Senhor, num especial de Páscoa, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos estar a receber, Senhor, a visão sobre a Páscoa e os campos proféticos que a envolvem, porque na verdade ela já aconteceu, ela continua a acontecer e ela ainda não terminou. E para isso, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, entendendo que vem de Ti e todas as coisas são de Ti, todas as coisas são Tuas. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, e tudo está dentro da preparação e da revelação, quer dos tempos passados, quer dos tempos presentes, quer dos tempos futuros. Por isso, ó Pai, nós nos alinhamos a Ti, Senhor, e a esta época, entendendo, ó Pai, as celebrações do passado, as celebrações do presente e a revelação da celebração do futuro. Nós te louvamos e te agradecemos em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço, Senhor, ser Tu a falar mais do que eu, a declarar, Senhor, em nome de Jesus, tudo o que é necessário declarar e a tocar nas nossas vidas e nos nossos corações por intermédio da palavra e da revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixem-me só tirar uma, uma das Bíblias aqui atrás. E vamos lá. Hoje nós então estamos a falar sobre a Páscoa, tá? Já que vamos ter a nossa conferência de Páscoa e provavelmente alguns desses assuntos talvez sejam abordados durante a conferência. Porém, acredito por ser uma conferência profética com uma visão profética mais adjacente. Okay? Então, nesse sentido, hoje estaremos a falar especificamente e teologicamente, historicamente, o que significa a Páscoa, tá? Onde é que ela foi gerada e nós, como cristãos, qual é que é a visão que temos acerca da Páscoa, ainda que o Espírito tenha liberdade para enfatizar aquilo que para ele é necessário. Amém? Então, a Páscoa, ela é uma celebração judaico-cristã, nos dias de hoje instituída no tempo judaico, ou nos hebreus, por assim dizer, por Moisés, segundo uma ordem específica do próprio Deus. Essa ordem específica, ela está descrita em Hebreus não, desculpem, em Êxodo 12, ok? Ainda estou com Hebreus na mente, em Êxodo 12, e nós já iremos passar nessa mesma passagem onde faremos interpretação e exegese da forma correta. Mas antes de lá chegarmos, vamos só trazer uma pequena introdução. O significado da Páscoa para os cristãos, para nós, está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. A primeira Páscoa judaica foi realizada então no mês de Abib, posteriormente chamado mês de Nissan, que corresponde ao período entre março e abril do nosso calendário. Este mês tornou-se o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos Pães-Asmos e à dedicação dos primogênitos. Tá? Deixem-me só então, eu vou abrir aqui, tá? Êxodo 12 é onde vem então a primeira passagem sobre a Páscoa. Tá? E diz assim, nós vamos lê-lo, inclusivamente a morte dos primogênitos, por isso eu peço, e a saída do Egito, peço que
Tenham atenção, tá? E se puderem tirar notas, devem-no fazer, ok? Então diz assim, Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ao cabrito será sem mácula, um macho de um ano, a qual tomareis das ovelhas e das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, aliás, a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Antes de nós avançarmos, eu queria frisar aqui um ponto ou dois pontos importantíssimos. Primeiro, o sacrifício do cordeiro, cujo sangue é aspergido, mas o sacrifício é feito de forma coletiva. Não sei se repararam, ok? Mas a congregação, o ajuntamento da congregação, no versículo 6, e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão e pô-lo-ão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerão, e o sangue será aspergido nas entradas e saídas, como sinal, ok? Mas vamos avançar. Versículo 12. Portanto, importa referir aqui que há um cordeiro que há de ser sacrificado, o seu sangue há de ser aspergido sobre a casa e é algo feito de forma comunitária, assembleia, de forma conjunta, num só espírito, numa unidade. Tá? Versículo 12: E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até ao 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai para vós cordeiros, para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai
na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Vamos continuar. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E se viu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem daquela quebrareis o osso. Toda a congregação, nem daquela quebrarei, toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então chegarás a celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, para peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Ok? Então, depois vem a santificação dos primogênitos, tá? Quer de homens, quer de animais, porque o Senhor também pediu que todos fossem consagrados a Ele por causa da mortandade no Egito. Okay? Então, a Páscoa, no fundo, ela é instaurada aqui. Tá? Eu anotei aqui algo muito interessante para aqueles que gostam de comparações teológicas e de factos teológicos que nos mostram eh, a simbologia das Escrituras do Antigo Testamento para o Novo Testamento.
que é precisamente os 430 anos que o povo esteve no Egito. Na verdade, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há também um espaço em branco de 400 anos. E o que é interessante é que nós sabemos que Jesus viveu cerca de 30 anos e ao 33º provavelmente foi morto, tá? Então temos aqui também quase a mesma lógica dos 430 anos, mais ano menos ano. Nós temos que nos lembrar que podemos ter perdido alguma conta por causa do nosso calendário gregoriano, ok? Que não festeja, quer dizer, festeja as mesmas datas no que trata à Páscoa, mas tem um posicionamento de contagem de dias e de anos um pouco diferente. Então, no que trata a essa mesma visão, nós temos que entender que a Páscoa, ela começou aqui e ela se revela depois, trazendo uma tipologia daquilo que haveria de acontecer em Cristo. João Batista declara acerca de Cristo que ele é o Cordeiro cevado que tira o pecado do mundo. Por isso, Jesus Cristo também, dentro deste panorama, sobre ser o Cordeiro enviado por Deus para tirar o pecado do mundo, para livrar o homem da morte e do inferno, tá? Ele também morre numa época de Páscoa e ressuscita ao terceiro dia, que, trazendo uma comparação esdrúxula, bate com exatamente a data em que o povo sai do Egito. Bem, nós já vamos ver mais algumas comparações, porque há muito para assimilar e é muito preciso, trazendo ainda um fator histórico e uma exegese. Vamos tentar passar primeiro agora para um campo mais descritivo, ok? Um, à luz, à luz do que será um estudo sobre a Páscoa. Então, a primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, posteriormente chamado Nissan, como nós lemos aqui em Êxodo, que corresponde ao período entre março e abril no nosso calendário. Este mês tornou-se o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos e à dedicação dos primogênitos. Portanto, a Êxodo, capítulo 12 e capítulo 13. A palavra Páscoa significa então passar por cima, do hebraico passage, derivado do verbo passar, significa saltar ou passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, à exceção dos primogênitos de Israel, que estavam dentro das casas, cuja simbologia do sangue do Cordeiro estava sobre a sua vida. Assim como também nós, né, quando o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, os nossos pecados e a morte, ou melhor, a morte passa por cima. Não quer dizer com isso que nós iremos morrer, mas não para o inferno, tá? Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que foram marcadas com o sangue do Cordeiro sacrificado foram poupadas. Deste modo, o significado passa de passar por cima, transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima em misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Quanto à história da Páscoa, então, cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13, eu vou abrir aqui que fica mais fácil. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte: Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. 14. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. Isso de facto aconteceu. Mais tarde, então, José, bisneto de Abraão, filho de Jacó, foi traído pelos seus irmãos e filho de Israel, né? Filho de Israel de nome Jacó, ou Jacó de nome Israel, foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo para o Egito, história que todos nós conhecemos. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José tornou-se governador do Egito. Bem, vocês conhecem a história lá dos sonhos e a visão
dos 7 anos de crise, ao liderar as ações que garantiam que o Egito tivesse mantimento numa época terrível de escassez, que são os 7 anos de crise. Havia 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande crise, tá? A crise levou então a casa de Jacó até ao Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que José tinha sido exaltado por Deus naquela terra e ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo, como tinha sido anunciado a Abraão, ok? Trazendo aqui a visão de Êxodo. Meu Deus. Êxodo 1:6 diz o seguinte: sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros em Pitom e Ramsés. Ok? Então, a história trata e é retratada aqui em Êxodo capítulo 1, versículo 6 até ao 11º. Depois então de 400 anos dos israelitas estarem no Egito, Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas, como é conhecido de todos, que o Senhor enviou ao Egito. Foi então na última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, o episódio deu origem à celebração da Páscoa. O que é interessante, eu quero encontrar aqui a referência, é que Deus já tinha predito a Moisés acerca da morte dos primogênitos do Egito. Eu estou a tentar encontrar aqui, mas alguns no capítulo 4 já é anunciado a Moisés sobre a morte dos primogênitos. Então vieram as 10 pragas e o final dos 400 anos, e assim vem a Páscoa. Agora, quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder para passar, né, por essa praga sem nenhum dano. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho sem defeito no 14º dia do mês de Abib e espargissem o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas e das suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. O que é interessante é que esta mesma simbologia, né, tem muito a ver com o de nós também termos o cuidado de ter a análise do sangue de Cristo sobre o nosso olhar, sobre aquilo que nós vemos, sobre aquilo que nós vimos e sobre aquilo que nós falamos. Porque, na verdade, se nós reverenciarmos entradas e saídas da nossa casa e considerarmos o templo, que é o nosso corpo, como a casa de Deus, onde o sangue de Cristo foi aspergido, né, sobre as nossas vidas, nós costumamos orar, Deus cobre a nossa vida com o sangue para que seja, na verdade, impenetrável, ok? Ainda que em termos de uma visão de oratória na pregação ou na palavra não seja tão clara, mas quando nós atendemos para que os nossos olhos sejam guardados, os nossos ouvidos sejam guardados, a nossa boca seja guardada, os nossos olhos e ouvidos para aquilo que entra em a nossa boca, para aquilo que sai, tá? Nós impedimos que a morte ou o pecado entre dentro da nossa casa.
Por isso é tão importante nós olharmos sempre para o sangue derramado na cruz e entender que é por ele que nós temos vida e vida eterna, e é nele que nós devemos ter o temor de guardar os nossos corações. Acho que o João quer falar alguma coisa. Bom dia, graças a Deus a todos. Essa questão que Deus trocou até a alimentação do povo do Egito, né? E também essa questão de matar o cordeiro e comer até que não sobrasse nada. No Brasil, no Nordeste, tem um prato que se chama buchada de bode, né? Mas na realidade é do cordeiro. E essa tradição é judaica, entende? Porque nós temos uma grande concentração do judaísmo no Nordeste. Muita tradição nordestina é do judaísmo. Inclusive essa buchada de bode, só que não é de bode, é de cordeiro. Tradicionalmente eles falam de bode porque lá comia-se muito bode e tal, e essa questão, mas essa tradição vem do bode. O quepar, que é o chapéuzinho, né? Lá tem um chapéuzinho de couro, né? Muito tradicional. E sim, é tradição judaica. No Brasil, essa questão lá é muito forte. Sim, eu acho que não é só no Brasil, na verdade já se espalhou no mundo inteiro. Em Portugal também, por exemplo, existem muitas influências, tanto muçulmanas como judaicas, né? Não somente eh, a cultura sobre caprinos e ovinos, né? Sobre ovelhas e cabras, né? Por exemplo, na região onde os meus pais são descendentes, é comum o ensopado de cordeiro, o cordeiro, o cabrito no forno, por exemplo. Se nós pensarmos na alimentação, de facto, ela tem um peso enorme cultural, e na alimentação judaica tem um peso cultural enorme no mundo inteiro, ou pelo menos nas comunidades de língua portuguesa. Se nós imaginarmos nisso, existe um peso enorme, sim. Okay? Por exemplo, ainda falava sobre a região dos meus pais. Eh, Lá também existe um género de buchada, ok? E existe um prato chamado maranhos. Maranhos é também a carne do caprino, né? De um cabrito cozinhada com arroz e ervas amargas de campo, hum, dentro da própria tripa, por exemplo. Ok? Dito assim, parece algo muito, muito mau, mas na verdade é muito bom. Mas vamos continuar. Algo também interessante, que é o tirar da levedura das casas. Também remete, né, em comparação a uma santificação. Para além disso, também os estudos mais recentes dizem precisamente que ah, coisas levedadas, como pão, coisas fermentadas, não é? Não são tão benéficas para o nosso corpo também quanto nós gostaríamos. Então, existe todo, Deus é perfeito em todas as coisas, e se há algo que é para ser retirado das nossas mesas, não é porque existe também uma razão. Aqui existiu também uma razão de obediência. Ok? Obrigado pelo contributo, João. Vamos continuar. Então, eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Pães asmos eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança de pressa durante o êxodo. E ervas amargas. Essas ervas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão, né? Lamentações 3:15 também faz-nos uma alegoria acerca disso. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito
e deveriam estar prontos para sair a qualquer momento, como nós lemos em Êxodo 12:11. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. Portanto, cada praga tem a ver com a derrota de um deus do Egito, e Deus mostrou que era Deus por intermédio dessa mesma visão. O significado da Páscoa judaica está claramente registado no livro de Êxodo, quando lemos em Êxodo 12, 26, 27, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. É importante nós entendermos a seguinte alegoria, que o Egito representa tudo aquilo que é pecado e tudo aquilo que é o mundo, assim como também a cultura babilónica ou a cultura hoje greco-romana, que ainda impera em toda a sociedade. A nossa cultura ela é profundamente romana, ela é profundamente grega ou romana, a cultura do homem, o humanismo, tudo isso provém exatamente dessa o relativismo, o pensamento filosófico, o pensamento de Descartes, o pensamento pitagórico, tá? Tudo isso provém da Grécia, tudo isso provém de Roma. É interessante também pensarmos, por exemplo, não é o nosso caso, porque a nossa influência do nosso português tem uma influência muito grande muçulmana, tá? Mas, por exemplo, em Espanha, cuja essa influência não é tão grande, os dias da semana representam um deus do panteão romano, ok? Então, Mércoles representa Marte e por aí vai, tá? Eu já não me lembro bem dos dias em espanhol, mas cada dia representa um deus. Então nós temos que dar graças a Deus porque existiu sim uma influência, existe uma influência na nossa cultura como PALOP, como aqueles que falam a língua portuguesa, greco ou romana, uma influência sim, óbvia, ok? Mas Deus nos tem poupado de várias coisas. Contudo, o facto de sermos um dos berços do catolicismo romano também causa algum tipo de náuseas, por assim dizer. Né? Basta-nos lembrar que o santuário de Fátima, né? Em Fátima, no distrito de Leiria, é talvez um dos 10 pontos mais importantes do catolicismo romano do presente século, onde a idolatria é imensa, porque se adora de facto a uma estátua. Para falar sobre isso, sobre a idolatria, os deuses do Egito, os deuses da Babilónia, os deuses do panteão romano, eles são praticamente os mesmos, e no que trata às pragas, elas são semelhantes para todos esses deuses, ou seja, Deus vai sempre revelar soberano acima deles, os vencendo. Então, na verdade, nós temos que perceber que o nosso Deus é o único Deus, que Ele é o Deus verdadeiro, tá? E que Ele já demonstrou o seu poder sobre qualquer tipo de influência, de qualquer tipo de panteão no Egito, amém? Ele não precisa demonstrar absolutamente mais nada, Ele é soberano, Ele é Deus, amém? Mais nenhum ressuscitou dos mortos, mais nenhum andou sobre a terra onde os olhos puderam ver, nem dos hindus, em lado nenhum isso aconteceu, só Jesus Cristo o fez. Amém? Vamos continuar então a observância da Páscoa no decorrer da história dos Hebreus. Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga e que transcende, né, o judaísmo para o cristianismo. O cristianismo nós também celebramos a Páscoa, ok? Os judeus deveriam celebrar a Páscoa segundo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco. Hoje, na sociedade, por exemplo, cristã e aqui em Portugal, é comum fazer o cabrito no forno, o ensopado o borrego que é o cordeiro, comer cordeiro é normal no domingo de Páscoa. E vem depois a tradição, né, dizer que não se pode comer carne na Sexta-feira Santa ou nos dias que antecedem à Páscoa, mas, como é óbvio, isso é apenas tradição, não tem nada a ver com aquilo que é o texto bíblico.
ainda que para nós, como cristãos, devamos celebrar a Páscoa de outra forma, não judaizante, ok? Porque, na verdade, nós não somos judeus, nós somos cristãos, ok? O nosso celebrar é na mesa, no partir do pão e no partir do vinho, ou melhor, no brindar a Cristo, né? A nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Assim como na primeira Páscoa, então, ainda no Egito, a festa anual era comemorada no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, seguida de 7 dias consecutivos, do 7º, 5º ao 21º dia, denominados Festa dos Pães Asmos. O cordeiro macho sem mácula de até 1 ano, que seria sacrificado, era separado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e guardado até ao 14º dia. O animal deveria ser assado inteiro e sem que nenhum osso fosse quebrado. À imagem daquilo que o Salmo 33 diz acerca de Cristo, que não se quebraria nenhum dos seus ossos. Bem, continuando, o animal tinha de ser comido muito rapidamente com as ervas amargas e os pães asmos. Os judeus também deveriam comer do cordeiro com traje de viagem para que a saída à pressa do Egito fosse celebrada. As sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, pois não era permitido aproveitá-las no dia seguinte. Tá? Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual às crianças. Depois também foi instituída uma segunda Páscoa, um mês depois, para beneficiar aqueles que não puderam participar da primeira celebração. Em Números 9, 1 a 14, é instituída então essa Páscoa tradicional. Enquanto esteve peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la apenas já quando estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Há também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento, que é o caso de Crônicas 30, de 1 a 27 e 35, de 1 a 19. Tá? E porquê? Porque também Êxodo diz que celebrariam e voltariam a celebrar a Páscoa quando chegassem à terra prometida, e esse feito entrou ali com Josué. Amém? Então a Páscoa, na época de Jesus, ela, como é óbvio, era uma prática judaica, não romana, tá? E Jesus é visto a celebrar várias Páscoas, tá? E nós temos isso nas bibliografias de Jesus, que são os Evangelhos, okay? Que nos revelam exatamente isso. Bem, os Evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado pelos seus pais a Jerusalém todos os anos pela festa da Páscoa. Em Lucas 2:41, por exemplo, nós temos essa abordagem. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências que eu vou abrir aqui em João 2:13. Vamos lá. João 2:13 diz: estava a próxima Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Também a 23 diz: estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Né? Capítulo 6 também do mesmo livro de João diz o seguinte, capítulo 6, versículo 4: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, é talvez a segunda Páscoa aqui descrita em João, entendendo que o ministério de Jesus ocorreu em 3 Páscoas, já que é uma festa anual e o seu ministério ocorreu em 3 anos. Tá? No capítulo 11, por exemplo, do mesmo Evangelho, 11:55, diz: estava próxima à Páscoa dos judeus e muitos naquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, trazendo então os dias, né, da purificação, os dias da tirada também de todo o fermento e de coisas levedadas. Tá? Em João 12:1 diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, e a quem ressuscitara dentro dos mortos. Tá? Então, mais uma vez aqui a referência da Páscoa, e também no capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era a chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e estava no mundo, amou-os até ao fim.
aqui trazendo referência sobre a Páscoa. E agora vamos ao derradeiro de 18, capítulo 18, também de João, capítulo 18, versículo 28 a 39. Eu vou passar este documento e este estudo depois lá no grupo do WhatsApp, tá? Se nos assistes pelo YouTube, tá? E queres ter este material, entra em contacto connosco pela nossa página do Instagram, tá? Centro Cristão Equibal, tu irás encontrar facilmente. Ou se já estás no grupo da nossa igreja, podes-me enviar também. Aliás, eu vou pôr lá, mas se por alguma razão perderes, tá? Podes-me enviar mensagem no privado. Depois levaram Jesus de casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e então não entraram na audiência para que se contaminarem, para se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, né? Então Jesus foi, segundo a tradição, né? Foi preso na quinta-feira, sexta-feira estava a ser julgado, ok? E ao fim do dia já estava a ser crucificado. Mais 19 também faz referência da Páscoa, 19:14, e diz que e era a preparação da Páscoa a quase à hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Tá? Portanto, trata-se exatamente dessa época. Então, nesta época, o cordeiro era sacrificado na área do templo, e o seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos se reuniam no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acreditava-se que entre 60 até 180 mil judeus compareciam em Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém, os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas, das quais nós já lemos que era a circuncisão, para tal celebração poderiam participar dela. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mas próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. Portanto, na diáspora, né, ali, desculpem, no templo, depois do templo ser destruído, houve também a grande disseminação de judeus por causa da perseguição dos romanos em Jerusalém, e mantiveram-se as tradições. Na Europa, e muitas dessas tradições foram silenciadas e feitas quase que às escondidas, tá? Contudo, foram sendo introduzidas também nas comunidades e nas culturas. O significado da Páscoa para os cristãos, então, Jesus e a Páscoa, o que isso significa para nós? O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matador, Isaías 53:7. Né? É importante refutar exatamente Isaías, e não é refutar, é analisar os escritos de Isaías, porque são extremamente messiânicos, tá? Ora, Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação, capítulo 1, versículo 1, desculpem, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentado nos sofrimentos, e que o mundo, quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desregados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Tá? Tudo isto é verdade, basta nós pensarmos que Jesus intercedeu na cruz, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele foi crucificado no meio de transgressores, foi contado com os transgressores, é isso que significa, entre dois ladrões ali, né? O servo justificará muitas as suas iniquidades, as nossas iniquidades foram sobre ele, não só as do passado, as do presente e também as do futuro. Ele foi posto como expiação do pecado descrito em Isaías, ainda que os judeus não messiânicos não assumam essa vertente, tá? Não consigam entender que Jesus Cristo, na verdade, é o Messias, e não somente o Messias, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Contudo, o Isaías 53 é um dos versículos messiânicos mais importantes que nós devemos analisar, porque todos eles se cumpriram e se cumprem em Jesus. O profeta Isaías então profetizou dizendo todas essas coisas acerca dele. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Jesus então foi traído, preso, crucificado, assim como descrito em todas as profecias durante a festa da Páscoa em Jerusalém, porque ele era o Cordeiro cevado. No dia em que o Cordeiro morria, Jesus morreu. No dia em que o sangue do Cordeiro foi aspergido, o sangue de Jesus foi aspergido. Okay? No dia do Cordeiro ir para o fogo, Jesus, no dia não, na hora, Jesus morreu, tá? E, segundo também a tradição e a escritura, diz que ele foi ao inferno para resgatar aqueles que não tiveram resgate até então. Então, o Senhor depois anuncia a João que tem a chave do inferno, né? E da morte. Ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas. Então, tudo isto ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendam a quarta-feira. Considerando a sexta-feira como a melhor opção, então na quinta à noite Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pens-asmos, porque, na verdade, o cordeiro Jesus Cristo foi suficiente e é suficiente para que parte destas coisas pudessem passar. Ainda que a festa da Páscoa seja algo bonito, maravilhoso, tá? O Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, Nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos de seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, para a frente. Era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. Amém? Então, hoje, se quiseres celebrar a Páscoa, deixa-me dizer-te que deves, mas como um memorial das coisas passadas. E não há problema nenhum nisso, tá? É uma forma de contarmos a história, tá? É uma forma de trazermos à memória. Ainda ontem a pastora ela estava a dizer comigo, nós devíamos fazer alguma coisa para ensinar as crianças acerca da Páscoa. Devíamos abrir a escritura no almoço, fazer um almoço alegórico à Páscoa para trazer essa lembrança de onde vem e o que é que nós celebramos hoje.
Isso é uma excelente ideia, tá? Agora, a celebração da Páscoa, como na sua vertente judaica, óbvio que o matar do cabrito, o sangue aspergido nas portas, nas janelas, como símbolo, não, isso não, ok? Porque o sacrifício e o sangue aspergido do cordeiro já foi único, tá? Do Cordeiro de Deus, tá? Então não há mais sacrifício de animais para ser feito. O sangue perfeito que deveria ser derramado já foi e já levou sobre si todo o pecado. Ele é sacrifício e expiação. Amém? Agora, a Páscoa é uma festa judaica, é um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipifica. A Páscoa é a sombra, Cristo é a realidade. Hoje a ceia é a celebração dessa mesma realidade. Celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo que era temporário, é voltar ao que é inferior. O escritor de Hebreus, por exemplo, expôs essa verdade como o tema principal da sua epístola. Assim, Cristo é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, 1 Coríntios 5, 7. Dessa forma, nós cristãos não celebramos a Páscoa uma vez por ano entre os meses de março e abril. Nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante todo o ano, todos os meses. Há ainda quem faça, assim como o apóstolo Paulo, ele ensina a Coríntios, todas as vezes que estiver juntos, né? Tomai da ceia. Ali o seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que o seu povo se lançasse em condenação eterna. Tá? Quanto ao celebrar da Páscoa, nós devemos aproveitar os feriados, devemos ensinar, devemos compartilhar, um pouco como o Natal. O Natal, de facto, não é o nascimento de Cristo, ou melhor, para nós é o nascimento de Cristo no sentido de ensinar, mas muito provavelmente não é o aniversário, porque Jesus não nasceu nessa época, tá? Mas é o lugar onde nós temos a oportunidade, juntamente com a família, trazer a família para perto e celebrar, trazendo palavra, trazendo a visão sobre Jesus Cristo. Assim como também devemos aproveitar a Páscoa e todos os eventos festivos para anunciar e pregar a Cristo. Okay? Podemos trazer um ensino sobre isso, trazendo comparações numa festividade, por exemplo, porque é domingo de Páscoa ou é sexta-feira e é feriado, a Sexta-feira Santa, é uma boa razão, ou durante esses 3 dias, é uma boa razão para estarmos juntos, ok? É uma boa razão para pessoas que nunca ouviram falar da Páscoa serem ensinadas acerca da Páscoa, ok? Então, que os nossos esforços sejam esses, não aproveitar as épocas festivas para ensinar, para trazer Cristo, para evangelizar, para pregar o Evangelho. Amém? Nós vamos ter a Conferência de Páscoa, para nós também é uma festividade nesse sentido, por aquilo que ela representa numa visão profética de passagem. Nós estaremos a celebrar a nossa comunhão também, tá? Trazendo à memória a Cristo, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, mas também receber da parte de Deus coisas específicas que têm a ver com esta mesma passagem. Por isso é tão importante nós estarmos juntos nesses dias. Nós iremos celebrar, estaremos juntos, iremos ter comunhão espiritual, mas também comunhão física, porque neste domingo, por exemplo, nós vamos ter o nosso almoço, como tem sido habitual. Né? Uma vez por mês fazemos o almoço e calha precisamente este domingo. Olha como Deus faz as coisas. Né? Então quero-te motivar não somente a estar presente, mas a usufruir da mesa, porque é na mesa da comunhão, é no partir do pão, é nas orações, é aí que nós nos tornamos unânimes, é no discipulado, é em todas essas áreas. Amém? É estarmos juntos e aproveitar cada momento para estar juntos. É o momento também de chamar pessoas que naturalmente ou normalmente não vão à igreja, dizendo: olha, é Páscoa do Senhor, né? Vamos à igreja porque é Páscoa.
né? Então toda a desculpa tem que ser desculpa para ir, né? Não para ficar em casa. Agora, para nós, a Páscoa significa que, pelos méritos da boa obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais das nossas portas, seu precioso sangue atestou que fomos e somos justificados. É por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa, antes celebram a ceia do Senhor. Tá? Agora vamos falar um pouco mais de algo mais polémico ainda, que é a história do coelho que põe ovos de chocolate. Tá? Os coelhos, os ovos de chocolate são e foram elementos incorporados posteriormente à Páscoa e não tem nada a ver connosco, cristãos. Nasce numa festa pagã que tem a ver com esta época que é a primavera, onde os coelhinhos passam a sair para os campos e a serem visíveis, né? Sendo então uma festa da fertilidade. Eu agora não me lembro do nome da deusa, também não comentei aqui, mas que é dotada do norte da Europa, principalmente no hemisfério norte, principalmente, onde as estações do ano são claras e onde a primavera começa, ela já começou em março, ok, mas onde as festividades são coloquiais nesta época. Então, os coelhos, os ovos, os chocolates foram elementos então incorporados posteriormente. Geralmente as pessoas defendem o uso de tais elementos alegando que o ovo simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. Quanto ao chocolate, talvez a melhor explicação seja associada a outros dois elementos que é bom para o comércio. Seja como for, tais elementos não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Infelizmente, em muitas comunidades, tais elementos são incorporados até mesmo num tipo de culto especial de Páscoa. Por outro lado, há aqueles que, na tentativa de desenvencilhar das práticas populares, acabam cometendo outro erro ao aderirem às práticas da Páscoa judaica. Isso significa que, em algumas igrejas, na época da Páscoa, come-se cordeiro assado, pães asmos e algum tipo de erva amarga. Aqui, neste estudo, né, a visão na verdade, não tomar esta prática como uma prática litúrgica, ok? Mas como um memorial, como uma prática de ensino, eu pessoalmente não vejo qualquer tipo de problema, muito pelo contrário, é muito aceitável, ok? Mas não é uma prática litúrgica, não é um culto, ok? Não é um culto. Então, é o pragmatismo e o secretismo religioso que poderá acontecer nessa época que é preocupante relativamente a isso. Porém, como dizemos, não tem problema algum, apenas não é um culto e não é uma liturgia. Apesar da Páscoa judaica não ser uma data sagrada para nós, ainda que nós temos os feriados, devemos agir com sabedoria e prudência. Devemos aproveitar essa data onde muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro significado da Páscoa, desde a sua origem, apontando para Cristo como Cordeiro de Deus até à sua consumação no Calvário, onde nossas correntes foram quebradas. Além disso, devemos estar confortados na promessa de que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no novo céu e na nova terra. Ali o povo escolhido de Deus será totalmente livre de todo o pecado e a nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em toda a plenitude. A mesa que é falada, né, que o Senhor tem para nós uma mesa perante os nossos inimigos, tá? É uma mesa pascal, é uma mesa de ceia, é uma mesa onde o Cordeiro está e é uma mesa onde existe um lugar específico para nós. Amém? Quero-vos deixar então com este pequeno estudo, tá? Algumas coisas podem ser acrescentadas, outras podem ser movidas, mas na verdade é algo que Deus nos direcionou, tá? Para eventualmente trazer essa visão. Não sei se a Sheila quer dizer alguma coisa, pôs ali uma carinha. Não, eu ia colocar amém e coloquei outra coisa, perdão. Não faz Ia mal. botar a mãozinha concordando. Glória a Deus. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Amém. Então é isso. Se alguém quiser comprar um cabrito e assá-lo no forno, eu faço-me convidado, porque é um bom alimento, é um bom prato. Amém.
Meus queridos, por hoje é tudo, tá? Para a semana que vem voltamos então à teologia crua e direta. Na verdade, eu estava a preparar a aula quando senti da parte do Espírito trazer este estudo, tá? Então, no fundo, é aproveitarmos exatamente cada momento para pregar o Evangelho, seja ele qual for o motivo. Amém? Vamos orar. Pai Santo e amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nesta data. É uma honra, Senhor, nós podermos aproveitar, Senhor, deste estudo e podermos observá-lo, podermos atender, Senhor, àquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigado por Cristo, obrigado pelo Cordeiro cevado, obrigado, Senhor, porque é nele e por ele que nós somos salvos, livres e libertos, que temos uma nova natureza, que temos um novo nascimento, assim como ele ressuscitou, assim como Cristo, o Senhor, ressuscitou. Tendo uma glorificação, nós também acreditamos que, olhando para ti, Senhor, também ressuscitaremos, porque aqueles que morrem em ti ressuscitarão. Pai Santo, nós acreditamos em ti, na vida eterna e em todas as tuas promessas, porque na verdade, se elas se cumpriram em Cristo, também se cumprirão em todas as coisas. Se a Bíblia está certa no início, também está certa no fim. E assim como ela diz, nós teremos uma Páscoa eterna, uma celebração eterna, onde sentaremos à mesa e onde partilharemos do pão, do vinho, onde partilharemos de toda a simbologia, mas mais do que isso, onde partilharemos da comunhão contigo para toda a eternidade. Pai Santo, como é esperançoso atribuir-nos essa fé, e essa fé que muda as nossas circunstâncias. Eu quero te louvar e te agradecer por este dia, Senhor, por estes dias, por esta semana, pela consagração, pela devoção, pela entrega, pela oração, pelo jejum, pela tua palavra, pela tua revelação. E que, na verdade, Senhor, os nossos corações se tornem um, como um só corpo, olhando para ti, Senhor, com toda a nossa devoção, trazendo à memória o sacrifício que foi pago na cruz, mas também a vitória da ressurreição. Nós te louvamos e te agradecemos, colocamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este dia, Senhor, traz novo ânimo ao que está cansado, reforça ou renova as forças do que está cansado, que aquele que está opresso em algum tipo de crise, que em nome do Senhor Jesus Cristo seja liberto da opressão e que creia em ti, deixando o seu jugo para colocar o teu, Senhor, e assim permanecer leve e firme, constante, abundante, não somente neste dia, mas para o resto da sua vida. Pai Santo, eu clamo para que em nome do Senhor Jesus Cristo a tua graça e a tua misericórdia permaneça em nós e nós possamos observar, Senhor, as tuas maravilhas e a redenção sobre as nossas vidas em todas as coisas, nos alegrando, festejando, celebrando e em memória de ti, brindando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Meus queridos, por hoje é tudo, tá? Mais logo então, 10h30, estamos aí no Instagram para o nosso período de oração e de entrega do nosso jejum. Amém? Um forte abraço a todos. Até logo.